Sempre que se discute sobre a situação do Brasil, uma das grandes perguntas é como um país com tanta riqueza, cultura, tamanho e povo não é uma superpotência. A verdade é que existem várias explicações, como a colonização, a superexploração, interferência externa, entreguismo e projetos de poder. Porém, caso você não possua uma máquina do tempo, não há muito do que se pode fazer sobre o que aconteceu no passado. Mas ainda assim, há muitos outros fatores que esses sim podem ser modificados hoje. E é nisso que vamos focar na primeira série do canal, onde nós vamos ver primeiro as dificuldades para o Brasil se tornar uma superpotência e depois as possíveis formas de resolvê-lo. Muitos dizem que o Brasil é uma terra abençoada por Deus, um lugar sem terremotos, tsunamis, furacões, vulcões, praticamente um paraíso na Terra. Agora, isso é verdade ou será que é só propaganda para atrair imigrantes no século XIX? A geografia do Brasil mais atrapalha do que ajuda ou foi mesmo construída por Deus? Na matemática, aprendemos que mais com mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Porém, não é assim que a economia funciona. Se duas regiões estão em crise, elas podem uma se apoiar na outra e promover uma ajuda mútua, ou seja, na economia menos com menos dá mais. Caso exista uma região próspera e outra em crise, a região rica vai investir na que está em queda visando lucros futuros, ou seja, na economia mais com menos dá mais. E caso existam duas regiões prósperas, o resultado é óbvio, mais com mais dá mais. Porém, existe um ponto-chave que é o segredo da dinâmica das cidades proposta anteriormente. Elas necessariamente precisam estar conectadas, como podemos ver no mapa abaixo das luzes do Japão, onde cada cidade vai se conectando como se fosse uma cidade só. O que não acontece tanto no Brasil, onde as cidades são extremamente isoladas umas das outras, criando bolhas regionais, dificultando a troca de mercadorias, conhecimento e cultura. E aqui chegamos ao ponto principal do vídeo, que é que o principal fator que interfere nessa conexão entre as duas cidades é a geografia. A humanidade coloca e colocou esforços extraordinários para vencer a geografia, desde invenções como a roda até os grandes projetos de engenharia do mundo, como a nova Rota da Seda. Se olharmos para os grandes centros comerciais do mundo, vamos ver sempre um padrão. Todos estão em posições estratégicas, beneficiados pela geografia local. Singapura fica em um ponto de afunilamento do comércio marítimo. Xangai fica na foz do rio Yangtze. Lisboa fica em uma baía, um porto natural na ponta da Europa. E por aí vai. Além disso, a geografia não só interfere no comércio, mas também em toda a cadeia econômica em si. O meio dos Estados Unidos, por exemplo, é uma grande planície que é banhada pelo rio Mississippi, sendo o maior espaço de terra arável do mundo, junto com uma puta estrutura de escoamento de produção. Mas e o Brasil? Onde que ficamos nessa história? O Brasil possui dois grandes rios e duas grandes planícies. E, infelizmente, as partes boas já acabaram. A terra abençoada por Deus só possui dificuldades a partir de agora. O rio Amazonas, o maior rio do mundo, teve o azar de estar dentro da maior floresta tropical do mundo. O que, por um lado, evita a existência de um deserto no meio de São Paulo, mas que, por outro, dificulta a integração da Amazônia, tornando toda essa infraestrutura um elefante branco natural. O nosso outro grande rio é o Rio Paraná, que banha todo o centro econômico brasileiro. Porém, o Rio Paraná deságua em apenas um lugar, a Baía do Prata, território da Argentina e do Uruguai, longe do domínio brasileiro. Essa baía é tão importante que foi palco para os maiores conflitos da América do Sul. A disputa entre o Brasil e a Argentina pela Cisplatina, que se deu na criação do Estado do Uruguai, e a Guerra do Paraguai. Porém, pode-se pensar que nem tudo está perdido, né? Ainda temos duas grandes planícies. O problema é que elas são o Cerrado do Centro-Oeste e o Sertão Nordestino, áreas que historicamente tiveram dificuldade de se desenvolver, e só mais recentemente, graças à estatal Embrapa e seu desenvolvimento científico, a agropecuária não parou de crescer nesse miolo brasileiro. E ainda, depois disso tudo, ainda temos um último grande elemento, muito influente na infraestrutura brasileira, provavelmente sendo o mais impactante, que é a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Os grandes centros econômicos e industriais brasileiros são, respectivamente, São Paulo e Minas, sendo que São Paulo representa quase um terço da economia e, junto com Minas, possuem quase da metade das riquezas nacionais. E agora basta que se escoe essa produção, e para isso nós temos três grandes portos: Tubarão, no Espírito Santo, o Porto do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. Porém, entre eles, temos esse grande conjunto de serras, formado quando a América e a África ainda eram conectadas,
o que faz com que a viagem entre BH e Rio, por exemplo, possa durar incríveis 6 horas, em uma pista que até tempos atrás não era duplicada. Para se ter a noção do impacto dessa cadeia montanhosa, a Dutra, principal rodovia do país que liga Rio e São Paulo, teve seus custos tão elevados devido a impactos geográficos e outras coisas que nós sabemos bem o que são, que o dinheiro investido nela sozinha seria o suficiente para refazer toda a malha rodoviária de Portugal. Agora, se você ainda não está convencido do impacto que essa espinha dorsal tem na geografia brasileira, basta abrir o aplicativo do Google Earth no seu navegador ou no seu celular e você vai ver o paredão que é. Ainda assim, a humanidade sempre conseguiu contornar essas dificuldades, e historicamente, os rios são usados como as vias de escoamento para a produção. Porém, no Brasil, os rios que poderiam ocupar essa posição estratégica, em sua maioria, vão para o interior do país e não para o mar, exatamente por essa formação rochosa na costa brasileira. E por isso acabam se afunilando em grandes lagos ou em outros rios, que, como o Rio São Francisco, desafolam no mar depois de uma longa volta, e que mesmo assim ainda são geralmente utilizados para a produção de energia elétrica, o que dificulta a utilização desses rios para o transporte de bens e pessoas. E isso faz com que a geografia do país vá no caminho totalmente contrário ao que acontece nas regiões mais ricas do mundo. Porém, ainda não perdemos essa batalha. Como eu disse, os humanos se esforçam incontáveis vezes para vencer a natureza, e o Brasil ainda possui um trunfo nessa briga. Mas, como dito no início do vídeo, essa série vai primeiro focar nos problemas e depois nas soluções, até mesmo para vocês irem desenvolvendo suas próprias ideias e opiniões. Agora, se você quer saber por que a corrupção não é o principal problema na política brasileira, se inscreva no canal e ative o sininho para ver o próximo vídeo. Caso ele já tenha sido lançado, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Deixe o like e compartilhe esse vídeo para todos que você conhece, pois todos deveriam entender como funciona a economia, geopolítica e política. Por enquanto é só. Muito obrigado e até logo.